Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Juristoca. E hoje o nosso tema é um tema que faz parte da vida de qualquer brasileiro e de qualquer tocantinense, o Pix. Afinal de contas, essa nova prática veio para ficar e facilita a vida tanto, mas claro, tem seus percalços. E eu já apresentando os nossos convidados de hoje, faço a pergunta: tem alguma coisa melhor na vida, doutor Sávio, do que receber um Pix? Seja muito bem-vindo. Nossa, eu acredito que não, ainda mais quando vem aquele Pix naquela hora que você está precisando. É excelente, excelente, de forma rápida e fácil. Acho que foi um dos mecanismos de pagamento inovadores assim que veio para revolucionar mesmo. Seja muito bem-vindo, doutor Caio. Muito obrigado, Erickson. É uma honra estar aqui e quanto maior o Pix ainda melhor, né? Sempre, né? Estamos sempre prontos a receber Pix, ainda mais dos nossos queridos clientes, que é sempre tão importante e tão bom. E eu começo fazendo a seguinte pergunta aos senhores. Diante do Pix, quando a gente começa a observar, ele pode ser estudado, ele pode ser processado, melhor dizendo, diante de qual ótica do direito? É o direito civil, é o direito do consumidor, é o direito tributário, ou já há uma legislação, já há o direito do Pix? Doutor Sávio. É o seguinte, depende do tipo de transação, do tipo de negócio que está sendo feito com aquele Pix. Se for uma compra, por exemplo, no comércio, e pode ser discutido sobre a ótica do direito do consumidor. Se for uma transação entre particulares, pode ser já do direito empresarial. Depende do tipo de contratação que está sendo objeto daquele Pix. Por exemplo, se for observar da ótica dos empresários que recebem Pix, pode ser considerado também tributário, porque ele é obrigado a declarar aquele dinheiro que entra por meio de Pix. Então, depende do aspecto da transação. Isso aí. Tem uma coisa a complementar? Na verdade, o Pix, né, hoje a norma regulamentadora, né, as normas regulamentadoras, inclusive o doutor Sávio aí, que é especialista e atuante no direito bancário, vai poder orientar até melhor do que eu. As regulamentações vão estar ali, né, no direito bancário. Agora, os reflexos, né, de todas as situações que envolvem o Pix, né, pode ser em diversas searas, né, do direito. Seja no penal, às vezes você é vítima de um estelionato, né, envolvendo o Pix, recebeu alguma coisa, teve um prejuízo ali no comércio, vai aplicar ali os direitos relativos ao consumidor. Numa relação contratual, a pessoa tinha que te pagar, colocou um Pix errado, e aí o direito contratual, o direito civil. Então é aquela máxima do direito, né, quando a gente aprende lá na faculdade, tudo depende. Né? Então, assim, a gente sempre vai ter que verificar, né, casuisticamente, caso concreto, e caso tomar a caso, as conclusões, estudar o caso, né, em concreto, para ver qual a melhor norma que deve ser aplicada. Se o cidadão tiver algum problema com isso, ele pode fazer uma reclamação junto ao PROCON, por exemplo, que a gente sabe que é o órgão que regula e fiscaliza o direito do consumidor. Seria possível ele fazer uma reclamação ou não? Ou estaria fora da demanda do que o PROCON pode oferecer? Pode, né? Na verdade, o PROCON ele atende justamente o consumidor, né? Então, a partir do momento que você verifica ali uma norma, né, que violou uma norma consumerista, o consumidor se sentiu violado, não como pode, mas deve ir no PROCON, né, para tentar resolver as suas demandas e, inclusive, né, ter esse poder coercitivo, né? Porque quando você pega ali o consumidor, né, tentando resolver uma situação ali junto a um fornecedor de grande porte, às vezes você sozinho você não vai ter toda aquela força. A partir do momento que vem o PROCON, né, uma entidade ali, né, que vai analisar, verificar uma irregularidade, aplicar uma penalidade que às vezes dói no bolso, aí o fornecedor, né, pode pensar duas vezes e às vezes tenta resolver o problema antes de virar um processo administrativo, né? Eu vou resolver para não ter um problema maior lá na frente. Então, recomenda-se muito. PROCON é fundamental. A busca administrativa, na verdade, a gente tem que sempre fomentar a resolução de conflitos de forma administrativa. Tentar, no caso de Pix, tentar entrar em contato com a instituição financeira, notificação através do site consumidor.gov, através dos PROCONs, evitar um pouco a questão judicial, porque a gente sabe que é morosa a questão judicial. Então, quanto mais o consumidor procurar essa resolução na esfera extrajudicial, é melhor. E não só o PROCON também, né? Tem outros meios, né? Acho que tem o Reclame Aqui, consumidor.gov, acho que lá no próprio
no próprio Banco Central. No próprio site do Bacen tem a aba de reclamação. Isso. Assim, sempre... Inclusive é um site bastante informativo, que eu acredito que todo consumidor deve conhecer. Todo consumidor deve conhecer o Reclame Aqui, o consumidor.gov, saber como funciona os PROCONs, como fazer uma reclamação, e o site do Banco Central. O site do Banco Central, porque hoje todo mundo tem uma conta em um banco, tem uma chave Pix cadastrada, a maioria da população tem, então lá tem muito conteúdo informativo sobre como agir em determinadas situações. Então deveria ser uma busca rotineira, é um conhecimento que é aquele conhecimento necessário, que você não pode deixar para depois, que é uma coisa que você vai aplicar no seu dia a dia. Então, todo consumidor ele deve conhecer, sim, o site do Banco Central, entrar lá, ver as abas, ver os conteúdos informativos que eles põem, acompanhar eles nas redes sociais, que eles também têm um Instagram, onde posta sobre taxa de juros, alerta de golpes. Então, é muito interessante que conheçam esses sites. Muito, muito importante essas informações, e elas são muito acessíveis, né? Basta colocar no Google que a pessoa vai conseguir ter acesso a esses sites, né? Mas dentro dessa mesma temática, é muito comum nós vermos que determinados lojistas, comerciantes, eles estipulam a forma de recebimento, né? Às vezes a gente encontra ali alguma questão, uma placa dizendo, olha, eu não recebo em cartão de crédito, não recebo em cartão de débito, só aceitamos dinheiro, nem em espécie. A loja ou o estabelecimento comercial como um todo, ela pode se negar de fato a receber em Pix ou não? Ela é obrigada a receber, Dr. Caio? Na verdade, assim, como que isso é regulamentado na lei hoje, né? O CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda algumas práticas, né, dos fornecedores e fala que o fornecedor ele não pode se recusar a receber o pagamento mediante moeda nacional, né? Então é o famoso ainda papel, né? O papel, a moeda. Então, assim, como não tem uma norma, né, uma lei ali obrigando esses fornecedores, essas empresas a estarem, né, obrigados a receberem mediante PIX, enfim, ou outras modalidades, sob pena aí de sanções, enfim, algo nesse sentido, não é obrigatório. O que é obrigatório é o recebimento via moeda, senão vai ter as penalidades, né? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é uma contravenção penal. Enquanto não tiver ainda essa normatização, positivação, né, não é obrigatório. Embora seja muito interessante abrir essa modalidade, porque todo mundo hoje utiliza Pix, né? Quem perde é só o comerciante, o empresário. Sim, então recomenda-se que se receba, embora não tenha ainda positivação. Recomendação, quanto maior o leque de opções de pagamento, melhor para o lojista receber, porque às vezes a pessoa está sem o dinheiro ali, o físico, mas ele tem um cartão, ele tem um Pix que pode fazer, e às vezes a pessoa não receber uma venda que ela deixou de fazer, e aquilo vai prejudicar o faturamento dela no final do mês. Sem dúvidas, né? E é muito importante também a gente até abrir um parêntese aqui, já que nós estamos tratando sobre essa questão de relação comercial, de pagamento, e mesmo a gente tratando sobre Pix, melhor dizendo, é muito importante também a gente debater um pouquinho a respeito do cartão de crédito, né? Porque a gente sabe que alguns aplicativos, algumas agências bancárias, quando eu digo aplicativo são os bancos digitais, eles já autorizam que do seu cartão de crédito você consiga fazer Pix, que já é uma inovação, e isso é muito importante a gente trazer também para debater. E como que fica à luz do direito bancário, que é o que regula isso, esse tipo de relação? Há um juros diferente, ele vai pagar mais por causa disso? Como que acontece essa questão que é tão complexa e que às vezes a pessoa não consegue observar, doutor Sávio? Quem oferta os preços, ele pode ser estabelecido por quem está oferecendo o produto. Ele vai estabelecer aquele preço, só que ele não pode fazer essa distinção. Se tiver a distinção, ele tem que deixar claro. Tem que deixar claro que a forma de pagamento, no cartão de crédito, o valor é esse, e ele pode oferecer um desconto no caso de pagamento de outras modalidades. Mas, de qualquer forma, isso tem que ficar claro para o consumidor. Ele tem que saber que, naquela forma de pagamento que ele vai efetuar sobre aquele produto, o valor que ele vai pagar é aquele valor específico. Ele não pode ser pego de surpresa. Ele chegar na hora de fazer o pagamento e ser cobrado outro valor. Ele tem que ter sido informado, e essa informação tem que ser clara. Não pode deixar dúvidas quanto ao valor daquela prestação de serviço ou produto. São as famosas letrinhas miúdas, que às vezes as pessoas, ao assinar o contrato, elas não conseguem decifrar.
E o que a gente sempre recomenda, né? Em caso de dúvidas, procure um operador do direito, um advogado, uma advogada de sua confiança, até mesmo para tirar, em especial quando se tratar desses contratos que são tão complexos. A gente pega um contrato de cartão de crédito grande, às vezes é algo tão simples, você vai estar apenas usando um benefício, alguma coisa, e às vezes as pessoas sequer elas têm noção do compromisso que ela está assumindo junto a uma instituição financeira. Mas... E tem que ver também aquela questão da publicidade, né? Porque às vezes você tem ali o contrato, as letrinhas miúdas, mas tem que ver como que foi feita essa publicidade. Isso. Ter aquela questão da máxima da vinculação à oferta. Exatamente. Né? O fornecedor fez uma oferta ali, vinculou que aquele produto seria entregue e às vezes lá no contrato de adesão tem alguma questão, né, que não pode ser bem assim. E isso vincula o consumidor. Aí é hora do consumidor ter as provas, tudo organizado, né? Muitas vezes entra as questões voltando naquele assunto do reclame aqui, enfim, às vezes ali é o meio de você produzir prova, porque às vezes a gente só vai atrás dos nossos direitos quando a gente tem um problema, né? Então tem um problema, fiz um negócio aqui, não era o prometido, aí a gente vai atrás, se não tem prova aqui, tenta criar essas provas, né? Enfim, e a partir disso tomar os caminhos aí. Sim, eu acredito que a orientação especializada ela é muito importante nesse tipo de situação, porque o que a gente vê é que às vezes a prova que a pessoa tem é uma conversa no WhatsApp ali, e a gente sabe que pode ser considerado uma prova frágil, porque você pode perder aquela conversa a qualquer momento, você pode perder o celular e não conseguir fazer backup. Então, o interessante seria você tentar materializar de uma forma mais convincente aquela prova. Hoje em dia, a gente tem a opção da ata notarial e tem algumas opções de verificação online daquela prova, que é uma opção a ata notarial. Que algumas pessoas preferem, principalmente em relação ao preço da materialização dessa prova. Nós sabemos que com o advento da grande comunicação, em especial o WhatsApp, que hoje eu pessoalmente não considero mais uma rede social, mas sim uma ferramenta de trabalho, de comunicação ampla, há também a questão do grande número de golpes que é feito através do WhatsApp, né? Aquela famosa assim, olha, eu troquei de número, tá aqui o meu Pix, tem como você mandar um dinheiro? E aí é a pergunta que nós vamos responder logo após o bloco comercial. Quando a pessoa cai nesse golpe, o que ela deve fazer?